Olá, povo de Deus, céus abertos sobre a sua vida. Sua casa e toda a sua família. Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus, ele está incentivando aos seus discípulos a orar sempre, todo dia. Como um dever. Como um dever. E ele vai usar o exemplo de uma viúva que, embora não tendo condição nenhuma, força nenhuma, mas ela convence um juiz iníquo a resolver a sua causa. Eita Deus. Pelo poder da oração. oração. São muitas as pessoas, pastora, que precisam ser orientadas. E o nosso dever como pastores é ensiná-las o caminho da oração. Pessoas que estão com filhos viciados. Pastor, o que eu devo fazer? Você deve orar por eles. Esposas que estão vivendo problemas com o marido. O que eu devo fazer? Aconselhar que deve orar, pregar, falar. A esposa deve orar. Um irmão que vê outro irmão de sangue dentro de casa, se perdendo. Qual é a orientação? Você deve orar por ele. Orar. A oração, ela quebra cadeias. A oração, ela muda a situação. A oração, ela transforma. A oração, ela faz o mover de Deus acontecer na vida daquele que precisa. Porque se alcançamos alguma coisa, é porque conseguimos chamar a atenção de Deus por meio da oração. Por meio da oração. Então, se a pessoa, ela tem um problema, ela tem uma dificuldade, uma situação, e ela procura o pastor, o meu dever é dizer para ela: vamos orar. Vamos orar. Porque a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, nos orienta. Jesus, ele orava, ele buscava e as pessoas alcançavam vitória, porque é por meio da oração. Se não tivesse essas passagens registradas, como eu iria ensinar a pessoa o seu dever? Sim. Como eu iria orientá-la para que a situação tivesse mudança e transformação? É verdade, porque o próprio Jesus diz que a oração é o dever. Temos que ter esse dever de orar sempre. Sempre. A própria Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina o nosso dever. Sim. Orar sempre. Sem jamais esmorecer. Porque como ele mudou a situação dessa viúva, vai mudar a situação. Creia. Vai mudar a sua situação. É de joelho no chão, é orando, é buscando a face do Senhor que nós iremos alcançar a vitória. E o que é orar? Orar é expor a nossa situação. Orar é clamar. Orar é levantar um clamor expondo a nossa situação diante do nosso Deus. O dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Ai de nós, se a Bíblia não nos orientasse para sermos cumpridores dos nossos deveres. Céus abertos sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Creia, a oração ela pode mudar situações.